Olá pessoal, eu sou o Fernando e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a renda variável. Mas o que é a renda variável? É um tipo de ativo financeiro cujo retorno não é conhecido previamente. Ou seja, no momento em que eu investir, eu não sei quanto que eu vou ganhar por aquele ativo, quanto que ele vai render, ou nem se eu vou ter o retorno do capital que eu estou investindo. Quando a gente fala de renda variável, o primeiro produto que vem à mente da gente são as ações. Ações são partes do capital social de uma empresa. Ou seja, quando eu estou investindo no mercado de renda variável, eu estou comprando uma parte daquela empresa. Eu estou me tornando acionista, como se fosse um sócio dentro da empresa. E o meu retorno ele vai depender da valorização desse meu ativo. Outra coisa também que a gente sempre vem à nossa cabeça quando a gente fala de renda variável é a bolsa de valores. No caso do Brasil, a nossa bolsa de valores é a B3, que é onde acontece a maior parte do comércio dos produtos de renda variável. Dentro da B3, eu tenho um mecanismo de segurança que é chamado de mecanismo de reparação de prejuízos, que me garante o ressarcimento no valor de até R$ 120 mil em caso de quebra das corretoras ou distribuidoras de valores ou em caso de execução de operação incorreta. O que eu preciso entender em relação a esse mecanismo é que ele não me garante o retorno do valor que eu estou investindo. Eu investi em ações da empresa A e essa empresa porventura veio a quebrar. Eu tenho esse prejuízo, eu perco o valor que foi investido. Agora, se eu dei a ordem para comprar ações da empresa A e a corretora na qual eu depositei o dinheiro comprou ações da empresa B, aí nesse caso a bolsa de valores me garante o ressarcimento porque foi um erro de operação causado por esses agentes que atuam junto à bolsa de valores. Esse mecanismo ele existe para dar segurança ao mercado de renda variável. Então, como é que é a minha rentabilidade dos meus ativos de renda variável? A primeira forma de rentabilidade que eu tenho é ligada à performance do ativo. Ou seja, se o ativo se valorizar no mercado, eu vou comprar ele por um valor mais baixo e revender ele por um valor mais alto. Se esse ativo desvalorizar, quando eu for vender, eu vou perder parte daquilo que eu investi. Existem também outras formas de rentabilidade, através de dividendos, juros de capital próprio ou direitos de subscrição. Isso acontece principalmente nas grandes empresas, nas ações que a gente chama de blue chips, que são grandes empresas, que elas pagam rentabilidade, elas me pagam um percentual, geralmente anual, de acordo com o desenvolvimento da empresa. Ou seja, essa empresa teve lucro durante o ano, parte desse lucro vai ser distribuído para os acionistas, ou através de dividendos ou através de juros de capital próprio. Ou eu posso ganhar também na valorização do ativo. Né? Eu comprei um ativo hoje mais barato, essa empresa se valorizou no mercado, quando eu for vender, eu ganho aí nessa diferença. Tributação. Uma coisa que eu preciso entender em relação à tributação da renda variável. Existem duas formas de tributação. A primeira é para as operações normais, operações em geral com renda variável. Eu compro um ativo hoje e vou vender no futuro. Essas operações elas são isentas de imposto de renda para pessoa física até o limite de R$ 20 mil mensais. Lembrando que esse limite de 20 mil é para o total das operações, não só para os lucros. Então, se durante um mesmo mês eu vendi ações acima de R$ 20 mil, eu vou pagar imposto de renda. Abaixo desse valor é isento. E a minha tributação ela é de 15% sobre os lucros líquidos. Ou seja, eu só vou pagar imposto de renda sobre aquilo que eu obtiver de lucro. Eu tenho uma retenção muito pequena, que é de 0,005% do valor das vendas. Essa retenção é chamada de dedo duro. É a forma que a Receita Federal controla quanto que eu auferi no mês com a venda de ações. Então ele sabe que eu estourei ou não esse limite de R$ 20 mil através dessa retenção que acontece no momento da venda das ações.
Uma outra questão em relação à tributação de renda variável é que eu posso fazer a compensação de perdas. Ou seja, se dentro de um mês o valor que eu vendi a minha ação ele foi menor do que o valor que eu comprei, eu posso compensar esse valor ao longo do ano, para não precisar pagar o imposto de renda sobre os meus lucros. Então vamos supor que no mês de janeiro eu tive lucro, no mês de fevereiro eu tive prejuízo, no mês de março eu tive lucro novamente e sobre esse mês de março eu teria que pagar imposto de renda. Mas aí aquele prejuízo que eu tive no mês de fevereiro eu posso debitar. Os dividendos que a gente recebe, né, em relação às ações, eles são isentos de tributação. Até está tramitando agora no Congresso Nacional, né, um início de reforma tributária que existe a proposta para poder tributar os dividendos acima de R$ 20 mil mensais. Mas até o momento que a gente está gravando esse vídeo, os dividendos ainda são isentos. E os juros de capital próprio, eles são tributáveis. A alíquota é de 15% e esse imposto é retido direto na fonte. Em relação ao imposto sobre as operações com renda variável, é de responsabilidade do contribuinte fazer o recolhimento desse imposto de renda. Então, quando chegar, né, no mês seguinte às minhas operações, se eu tiver que pagar imposto de renda, eu preciso fazer esse cálculo e emitir a guia junto à Receita Federal para pagar esse imposto de renda, tá? Ele não é retido na fonte. A exceção em relação à tributação são as chamadas operações em day trade. O que é uma operação em day trade? É uma operação iniciada e concluída no mesmo pregão, no mesmo dia. Então é eu comprar uma ação hoje e vendê-la hoje mesmo. Operação em day trade só é considerada day trade se for concluída no mesmo pregão, com o mesmo ativo e através da mesma corretora. Ou seja, eu vou comprar uma ação agora e no final da tarde eu vou vender essa ação. O imposto de renda nas operações de day trade, eles são de 20% sobre o lucro líquido e 1% desse imposto já é retido na fonte. O restante eu vou apurar lá no final do mês e emitir a minha guia para pagar junto à Receita Federal. Não existe limite de isenção para operações em day trade. Qualquer operação em day trade é tributada e eu preciso fazer o cálculo desse imposto. Em relação à compensação de perdas, operações em day trade só podem ser compensadas com operação em day trade. E as operações normais só com operações normais. Essas duas operações com renda variável, elas são tributadas de maneira diferente e têm que ser compensadas de maneiras diferentes, de maneiras à parte, tá certo? Liquidez de renda variável. A liquidez dos ativos de renda variável, ela é diária, né? Você pode comprar e vender até dentro do mesmo dia, mas isso depende do interesse de mercado. Então, eu posso ter uma maior dificuldade para vender um ativo, dependendo do interesse de mercado. Ou eu não vou conseguir um preço justo por aquele ativo naquele momento, dependendo de como está a valorização desse ativo no mercado. Por isso, nunca é recomendado que aquele dinheiro que eu precise dele para um curto prazo, ou que eu preciso dele para executar uma determinada operação, ele seja investido em renda variável. Renda variável são investimentos geralmente de longo prazo e que eu não vou precisar vender aquele ativo de maneira urgente, porque não pode ser o melhor momento de mercado e isso pode me acarretar prejuízo. E não existe prazo estabelecido. Eu posso comprar e vender o ativo no mesmo dia, ou eu posso ficar com esse ativo por 1 ano, 2 anos, 10 anos, enfim. Depende do objetivo de cada investidor. Vantagens da renda variável. A principal vantagem da renda variável é o potencial de rentabilidade. O risco, sempre que a gente fala em risco em relação aos investimentos, risco é igual a volatilidade. É a capacidade que o meu ativo tem de crescer, mas também a capacidade que o meu ativo tem de subir. Então, se a renda variável é um ativo que pode cair muito em determinado momento, mas ele é um ativo também que pode subir muito em determinado momento. Então, se eu estou querendo aí auferir mais ganhos no mercado financeiro, é uma boa opção de investimento.
porque as minhas possibilidades de rentabilidade elas são maiores. E além disso, eu tenho mais de um tipo de remuneração. Eu posso ganhar tanto com a valorização do meu ativo ou através das outras formas, como o recebimento de dividendos ou juros sobre capital próprio. E as desvantagens da renda variável? A principal desvantagem é em relação à volatilidade. São ativos que variam muito de preço com o passar do tempo. Nós temos o risco de mercado, né, que é a potencial perda dos valores investidos pela movimentação do mercado, ou seja, eu não tenho a garantia de retorno, eu posso ter tanto um retorno bom como perder todo o meu capital investido, e eu tenho também o problema de liquidez, porque a liquidez do meu ativo ela vai depender diretamente do mercado. Se o mercado hoje está mais propenso a comprar ações, vamos supor, de empresas do varejo, se eu tiver aqui ações de varejo, eu consigo vender bem. Mas se o mercado aí está um pouco receoso em relação a esses ativos, por exemplo, a gente está vivendo um momento de pandemia, então que o varejo não estava podendo abrir, eu vou ter uma maior dificuldade para vender esses ativos. Bom, pessoal, essa é uma introdução sobre renda variável, para a gente começar a conhecer um pouquinho sobre ela. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.